a gente tem que saber o momento que tem que parar. Eu não sei se você já atendeu algumas pacientes assim, que quer sempre mais. Eu vejo muito isso, principalmente com lábio. Se você não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, muitas vezes é fumante, isso tudo a gente sabe que vai arcar na pele, no processo de envelhecimento. E como é que a gente vai propor tudo isso se o paciente não disser, não, eu topo? Olá, sejam muito bem-vindos ao Estética em Pauta, podcast da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde nós vamos mergulhar nas tendências da dermatologia estética. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, doutora Adriana Gutler. Seja bem-vinda e vamos falar hoje sobre as tendências na estética. Obrigada, doutora Gisele, pelo convite. Eu fico muito honrada. Eu sou professora da pós-graduação da dermatologia da Faculdade de São Leopoldo Mandic e é uma honra estar aqui a convite de vocês. A Adriana, que é lá do Pará, né, Adriana? Isso. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu sou médica pela Universidade Estadual do Pará há mais de 20 anos e trabalho com estética desde então e adoro essa parte. Além de trabalhar no consultório, eu gosto da docência, né? Desde 2017, comecei na graduação da Universidade de Medicina da Uninove e depois embarquei na pós-graduação na especialidade de dermatologia, tanto estética quanto clínica, e estou aqui, muito honrada com o convite. Adriana, sabe que eu queria conversar hoje com você? A gente tem visto, né, uma tendência aos pacientes procuram a gente no consultório com medo do exagero, procurando um pouco mais de naturalidade na entrega estética. Como é que você vê essa mudança, né, dos pacientes, às vezes até um pouco assustados com a quantidade de exageros, com essa estética vazia? Isso é muito comum atualmente. Os pacientes, eles chegam com muito medo. Falou em preenchimento, eles já pulam, né, inseguros. Eu prezo muito pela naturalidade, né? Eu falo que a naturalização, a gente pegar aquele paciente, ver os pontos de beleza dele e trabalhar em cima, entregando um resultado, tanto com injetável, com ácido hialurônico, com bioestimulador, natural. Trazer o belo, mas natural, não deixando caricaturas, não transformando naqueles rostos que nós chamamos de pillow faces. Então, eu prezo muito isso e isso eu levo também para a sala de aula para os meus alunos. O pillow face, pessoal, é um apelido que a gente dá para aquele rosto inflado que lembra um travesseiro. Então, a gente observa, né, na nossa prática que às vezes existe um limite, né? Falando em limite, Adriana, em relação à idade de começar com os cuidados e quais seriam esses cuidados estéticos, porque a moçadinha cada vez mais jovem acaba procurando a estética, né? Sim, a gente fala que é o pré-juvenation. Cada vez mais pacientes com 20, 25 procuram, e eu acho ótimo isso, porque a gente consegue fazer uma prevenção desde a rotina de pele, orientando o uso do protetor solar, porque a gente sabe que os raios ultravioletas são um grande vilão, tanto no fotoenvelhecimento, quanto nas manchas, formação de rugas e o pior, câncer de pele. Então a gente já consegue, para essa moçada que já vem, a gente orientar toda a rotina de skincare, prevenir as rugas com o uso da toxina botulínica, muitas vezes já fazer uma prevenção, uma poupança de colágeno, orientar a alimentação, hábitos de vida para ter uma longevidade. Isso eu acho muito favorável. É mais fácil prevenir do que remediar, já dizia minha avó, né, Adriana? Com certeza. E nesse sentido, né, essa antecipação, então você está colocando aqui pra gente que essa antecipação é legal, desde que com orientação profissional e usando recursos dos mais simples para os mais complexos, sempre com muito cuidado, sempre com muita, né, um limite. O que a gente tem visto hoje, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, numa idade bem precoce, por volta dos 9, 10 anos, querendo fazer skincare.
A gente que tem filho nessa idade, como orientar essas crianças sobre o papel do skincare na vida delas? Também tenho 2 meninas, né? Eu sempre oriento, assim, cuidado, né? Hoje em dia, essa turminha tem muito acesso muito rápido às mídias, né, sociais, à internet. E a gente sabe que a pele, nessa idade, né, infantil, ela é uma pele ainda delicada, sensível. Então, a gente orienta hidratação, uso do fotoprotetor, nada de uso de ácidos, nada de... até mesmo maquiagem, né? A gente tem que tomar cuidado para não começar a ter uma acne, né? Uma erupção acneiforme antes do tempo. O que a gente tem visto, pessoal, é que ao invés de ter benefício com essa rotina de cuidados, crianças, pré-adolescentes e adolescentes expostos a produtos não adequados ou uma rotina exagerada, acabam tendo complicações, né, Adriana? Sim. Não faz muito tempo a gente teve um caso grave onde a adolescente passou o ácido na região dos olhos e quase ficou cega, teve úlcera de córnea. Quer dizer, o que era para ser um momento, né, divertido, um momento de autocuidado, um olhar, né, para si mesmo, acaba correndo risco, né? Por quê? Porque não é bem orientado ou porque tende a ir para a linha do exagero, né? Sim, a gente tem que ter... E assim, a gente tem a parte da infância, né, que a gente orienta muito sobre a hidratação, fotoproteção. Na pré-adolescência, muitas vezes a pele já começa por conta dos hormônios, ter um pouco mais de oleosidade. Então, a gente tem produtos específicos para essa necessidade e para essa idade também. Por isso que é importante procurar um dermatologista que possa orientar essa rotina da melhor forma. É isso aí, pessoal. Um cuidado orientado, né? Vale. Não tem erro. Eu atendi no consultório uma pré-adolescente, né? Por volta dos 11, 12 anos. E ela trouxe tantos produtos, tantas marcas, tanta coisa, que somado tudo aquilo custava muito mais caro do que uma consulta onde ela poderia ser melhor orientada e não sofrer com os efeitos colaterais desses produtos, né? Mas isso é por conta da internet, né? Eu vejo pelas minhas filhas. Às vezes ela tá numa determinada farmácia, às vezes no shopping com as amigas, ela fica mandando: mãe, o que você acha desse produto? O que você acha desse? Eu falo: não vai pegar nada disso. Não precisa para você, porque às vezes é uma influencer que viram, né, no TikTok, viraliza, né? Viraliza e aí elas acabam até mesmo se iludindo com a promessa daquele produto, e quando você vai ver, é tudo do mesmo, né? Às vezes a gente chega paciente com 1001 ácidos hialurônicos que compra, que é tudo hidratante, gastou uma fortuna, só mudou o nome, né? Mas é tudo hidratação. E aí é isso que a gente acaba vendo. Então, uma boa orientação com o seu médico dermatologista vai simplificar e muitas vezes vai te dar aquela rotina que é melhor. A gente tem visto, né? Eu também estou beirando aí os 20 anos na dermatologia, clínica, estética, cirúrgica. E o que a gente viu nesses 20 anos foi um início um pouco desajeitado, né, Adriana? A gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje em dia, né? A gente não tinha estudo mostrando para a gente as consequências, né, desses procedimentos. E passados esses 20 e poucos anos dessa estética, né, o que a gente vê? Um amadurecer desse olhar, sim, dos profissionais, né? Sim. E eu queria que você trouxesse para eles um pouquinho como que a gente faz no nosso dia a dia para gerenciar o envelhecimento. Porque uma coisa é prevenir, outra coisa é quando eu já tenho as primeiras linhas instaladas, quando eu olho no espelho e detecto que alguma coisa não está legal. Como é que a gente gerencia essa primeira fase por volta dos 40, 50 anos, onde o rosto já começa a dar sinais da idade? Eu particularmente, eu gosto muito dessa faixa etária, né? A gente fala que é aquela pele madura. Então, a gente já vê as rugas muitas vezes estabelecidas, né? Aquelas rugas estáticas, sinal de flacidez, aquela queixa: eu senti que o meu rosto está derretendo. É assim que a gente recebe o paciente: doutora, parece que eu sinto que o meu rosto está derretendo. Ou seja, já é realmente o sinal do processo do envelhecimento instalado. E eu gosto, falo assim: ótimo, que bom que ainda tá nesse 40 a mais, né? Porque às vezes
é mais fácil a gente começar a gerenciar daí do que pegar uma paciente 60 a mais e tentar trazer. Essa paciente 60 a mais, ela já tem indicação cirúrgica, a não ser que ela não queira. Paciente 40 a mais, a gente tem, hoje em dia, tecnologias que vão ajudar a estimular esse colágeno, os injetáveis, a própria toxina e os preenchimentos, né? Eu falo que a gente tem os ligamentos onde a gente vai, eu falo para os alunos, se você colocar o produto, uma quantidade certa, no local certo, você já vai estruturar aquele rosto, tirando aquele aspecto de cansado. E muitas vezes a gente usa pouco produto no lugar certo, dando um resultado maravilhoso, né? Tudo isso com muita técnica, né, pessoal? Com um olhar muito preciso de quem já está, né, há algum tempo aí praticando. E o que a gente fala para os nossos alunos, né? Que o ideal é já desenvolver esse olhar, né, Adriana? Como que você faz isso no seu dia a dia lá com os alunos? Como instruir essa geração para esse olhar mais crítico, mais técnico? Eu sempre falo que a gente tem que olhar, fazer aquela análise facial completa. Eu falo que é uma mandala, né? Então a gente vê qualidade de pele, porque muitas vezes o que está chamando a atenção, além do rosto derretido, é aquela mancha, as linhas estaladas. Então eu sempre gosto de trabalhar com eles. A gente olha o paciente como um todo, faz análise facial, vê estrutura óssea, vê pele, vê a absorção, né, dos coxins de gordura, e aí você vai ver, esse paciente tem uma boa estrutura óssea? Tem. O que ele está precisando? Ajustar já aquela deflação do rosto. Então, a gente vai trabalhar isso. Aquele paciente que está com uma reabsorção óssea muito grande, então a gente vai ter que mimetizar osso. Então, vamos fazer os preenchimentos para poder fazer como se fosse uma estrutura óssea para dar de novo a sustentação do rosto. Então, eu sempre eu falo para eles, tem que palpar, tem que fazer a foto, mostrar para o paciente, fazer toda aquela análise facial para o paciente entender, porque muitas vezes a queixa do paciente, normalmente, eu tô com um bigode chinês, né, que é o sulco. Ele tá com esse sulco porque o rosto teve reabsorção óssea, reabsorção dos coxins de gordura, a pele tá flácida, então a gente não vai tratar o sulco, a gente vai reestruturar esse rosto para melhorar o sulco, e muitas vezes a gente nem precisa preencher o sulco, só de você reestruturar, fazer de novo os pontos de sustentação, né, os pontos lifts nesse rosto, a gente já melhora o sulco. Então é isso que eu mostro para eles. E às vezes a gente precisa até orientar, informar o nosso paciente. Eu gosto muito de, com a foto, fazer os desenhos para o paciente entender a proposta terapêutica. Uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios, né, foi a escutativa, né? Como que a gente, enquanto profissional da estética, recebe essa queixa, trabalha com esse paciente, de repente, outras necessidades e propõe uma solução na forma de um tratamento que geralmente é feito em etapas, sim, né? Sim. Prevê também a participação do paciente, porque não existe pele bonita sem estar saudável. E para você, Adriana, como é que você chega nessa entrega para o paciente? Olha, você veio aqui se queixando do bigode chinês, mas nós vamos ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que praticar atividade física, nós vamos cuidar da textura e qualidade da sua pele para daí resolver o bigode chinês. Você sente que os pacientes gostam dessa abordagem ou rola uma certa, ai, que preguicinha? Não, eu sinto uma certa resistência, sim, né? Porque às vezes o paciente ele acha que vai ser mais fácil. Ele acha que vai ser mais fácil. Eu sinto essa resistência, assim, às vezes, porque eu só vim aqui só para preencher o suco, eles falam, né? E você tá dizendo que eu preciso de tudo isso? Precisa de tudo isso. Porque senão, se você não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, muitas vezes é fumante, isso tudo a gente sabe que vai arcar na pele, no processo de envelhecimento. E como é que a gente vai propor tudo isso se o paciente não disser, não, eu topo, né? Então eu falo, olha, mas para a gente chegar lá num efeito bonito, natural, a gente precisa ajustar a sua alimentação, o cigarro vai ter que diminuir ou, de preferência, abolir, né? E eu falo que é uma jornada, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, que eu falo que a gente está envelhecendo juntos, né? Eu falo, olha,
que bom que você... E a gente nota, né, que esse paciente que ele é recorrente, que ele faz a manutenção dele, ele tá bem, ele se mantém bem. A gente vê, ele não tá com a cara de mais jovem, mas ele tá envelhecendo muito melhor do que o mesmo amigo da mesma idade. A gente vê, né? Às vezes a gente vê irmãs, né? No consultório a gente tem famílias, né? A gente acompanha famílias. E dentro de uma mesma família, onde a genética é muito parecida, comportamentos como alimentação, atividade física, né? Uso do fotoprotetor, fazem com que esse envelhecimento, né? Que geneticamente determinado, seja moldado, seja, né? Diminuído e construído de uma forma saudável, de uma forma elegante. Sim, né? Indo muito melhor, né? Tem até trabalhos na literatura que fala de 2 irmãs gêmeas que fazem botox, uma fazia aleatório, a outra só fazia toxina botulínica regularmente, que depois de 20 anos, a que fazia os tratamentos regularmente estava com aparência muito melhor do que a que não fazia aleatório. Então, a gente sabe que realmente o cuidado, manter os seus procedimentos minimamente invasivos em dias, né? Os injetáveis, o skin quality. Fugir da picadinha, né? Fugir da picadinha, gente, não tem. Às vezes tem pacientes que falam, eu não gosto de injeção, mas a injeção entrega muita coisa, né? Aí, no caso da toxina, do preenchimento, quando bem feito, vocês não vão sentir horrores, né, Adriana? A gente tem técnica para fazer analgesia, que é diminuir a sensação dolorosa, né? Cada vez mais a gente fraciona essa entrega. Antigamente o paciente chegava e fazia tudo num dia só. É lógico que a gente vai ter mais desconforto, a gente vai ter mais... Hoje em dia a gente constrói um plano, né, de tratamento para gerenciar, para a gente fazer uma entrega progressiva, gradual, sem modificar a fisionomia. Você, né, como uma super expert aí nessa entrega de beleza natural, nesse cuidado com a pele madura, a gente está sendo bombardeado por novidades, né? Então, cada dia a gente abre lá, o jornal tem uma técnica nova, um aparelho novo, um ativo novo de skincare. Como manter um olhar crítico? Como que você consegue, dentro de tanta novidade, olhar e falar, isso aqui vai ser legal para o meu paciente? Eu sou muito crítica, né? Eu falo assim, novidade chega toda hora, né? Ainda mais na nossa área, né? Da estética. Quer com tecnologia, quer com novas técnicas de aplicação, quer com produtos, né? Eu sou muito crítica. Eu sempre gosto de conhecer. Eu falo assim, tem estudo científico? Você leu alguma coisa a respeito? Tem algum trabalho? Quanto tempo está sendo usado esse produto, ou essa técnica, ou essa tecnologia, né, para a gente... Porque assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para indicar algo novo, um tratamento novo, se a gente não tem nenhum respaldo, principalmente respaldos científicos, né? Se já não foi feito um estudo com profissionais habilitados, técnicos, né? E para isso a gente tem a nossa sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia Dermatológica e todas as outras entidades, né? Principalmente a gente que é professora de uma instituição, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega a essas novidades, né? A gente precisa saber realmente de onde ela vem, a origem, a técnica, se tem estudo, quanto tempo foi estudado isso, porque novidade a gente tem toda hora, né? O mundo está muito veloz, né? Então, com essa ascensão dessa velocidade toda, a gente acaba recebendo muita informação. Só que nem sempre de fonte confiável, sim, nem sempre com a consistência que um professor precisa para repassar isso para os alunos, né? Então, eu sinto essa ansiedade também dos nossos alunos na pós-graduação, né? Sim. Porque é muita informação, é muita máquina nova, é muita, né, propaganda também. Mas até que ponto essa entrega vai acontecer para o nosso paciente, né? E aí cabe ao médico estudar, né, Adriana? Eu sempre falo, gente, vocês têm que ter muita cautela, porque a gente é bombardeado de novidades. Às vezes chega um paciente com
uma coisa que ele viu que a gente ainda nem viu, né? Então, assim, constantemente é bombardeado. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque eu falo que é a nossa assinatura que vai embaixo, né? Então, assim, conheçam. Eu quero conhecer, olha, eu estou interessada, mas chama para lá no seu consultório, vê o que eles têm de trabalho científico, procura, a gente tem o Up to Date, né? Sim. Que inclusive eu falo, olha, a faculdade dá para vocês, né? O Up to Date, vocês conseguem ver o que é a tendência, né, de atualidades em tratamento, procura ver o que tem, quanto tempo está sendo estudado até chegar no Brasil, porque muitas vezes essas novidades vêm de fora. Essas novidades, né, elas passam por um filtro, né, científico. Então, inicialmente, elas vão ser publicadas e, ao longo do tempo, vai sendo maturada aquela informação, né? E o que é muito importante quando a gente vai entregar isso para o paciente? Segurança. Você tem que estar respaldado em literatura, segurança, né? Para você poder fazer corretamente, ter uma entrega adequada para o paciente. Porque o paciente quer milagre, né, Adriana? Ele quer instantaneidade. E nem sempre é por esse caminho que a gente consegue entregar. Eu falo, às vezes a novidade ainda não entrega aquilo que a gente já sabe que tem já no mercado de longa data, que sabe que entrega, que tem resultado. Às vezes tem publicações robustas, né, por uma coisa que acabou de chegar. Então, calma, a gente vai chegar lá. Mas a gente tem muita coisa para fazer antes de entrar na onda das novidades. A gente tem que ter critério, responsabilidade, ética, né? Porque assim, a gente não pode... Estudar muito, né? Eu vejo assim, né, logo que os alunos, né, saem da faculdade, quando eles estão nessa, né, para onde eu vou, estuda, porque é um tesouro seu, né? Eu brinco que é algo que ninguém tira, né? Ninguém pede estudar, ninguém tira o que a gente estudou. Eu falo que a gente só acumula e médico estuda o tempo inteiro. Vai ter que estudar o tempo inteiro, porque sempre está chegando novidade, e você tem que estar sempre atualizado. Eu gosto de sempre estar atualizada. Eu adoro participar de congressos, às vezes eu sou palestrante também, então eu sempre, eu já dei essa aula anteriormente, mas eu vou buscar para ver se tem algo novo que eu possa acrescentar nessa aula. Então, assim, eu acho que o médico nunca para de estudar. E o médico médico atualizado, ele entrega o melhor para o paciente, a gente entrega o melhor para o aluno, né? Então, assim, estudar. Uma coisa que a nossa conversa acaba indo sempre para um mundo muito feminino, para um mundo muito cor-de-rosa, né, Adriana? Nós somos mãe de meninas. E eu queria te perguntar, como é que é para o homem, né, masculino, hétero, essa jornada do envelhecimento? Já existe uma conscientização maior? Já está caindo a ficha de que eles vão ter que cuidar da pele também? Ou existe uma certa resistência? Não, eu acho que atualmente eles estão, cada vez mais a gente recebe o público masculino para esse cuidado, esse autocuidado. Eles já começaram a se ligar nisso. E eu acho assim, que eles procuram, mas eles não gostam, eles gostam muito de resultados naturais. Ele fala, ai, doutora, não exagera, faz pouquinho. Sutil, né? De leve. De leve. E assim, eu sou dessa linha, né? Eu gosto muito dos resultados naturais, sem criar nenhuma caricatura, nenhum estigma. Então, eles se sentem à vontade e eles acabam fazendo a rotina, tem que ser uma rotina mais enxuta. No meu consultório é assim, eles acabam demorando mais para chegar, mas chegam. Eles são mais resistentes a procedimento de cara, mas uma vez que você conquistou a confiança, aí eles deslancham. No quesito skincare, eu tento sempre ser minimalista. Um produto de manhã, um produto à noite, que já faça multifunções, né? A gente brinca, aquele shampoo 7 em 1, a gente tem que ter um creme 7 em 1. Isso. Que já entregue tudo que precisa, porque vai ser a sua oportunidade, né? E quando a gente faz uma intervenção estética, a gente geralmente procura deixar um ou outro defeitinho, deixar um ou outro ajustezinho, porque isso caracteriza uma certa naturalidade na entrega, porque quando você faz, por exemplo, toxina e
paralisa todas as rugas, Não, acaba não ficando natural. Eles né? não gostam. Eles não gostam que altere a posição da sobrancelha, é uma coisa Fica que eles, assim, né? eles não querem que fique, né? Isso até a gente olha assim, essa toxina não foi bem aplicada, né? Porque deixa o homem, ele gosta da sobrancelha, normalmente ele tem a sobrancelha mais reta. Mais reta. Então, A ruguinha do bravo, a né? ruguinha do bravo, vai não tirar, não pra tirar. total. Então é muito, assim, é bem mais assim, enquanto a mulher fala assim, eu não quero ficar nada, pode deixar sem nada, sem ruga nenhuma. Eles gostam que permaneça as ruguinhas ali, mesmo para enfraquecer um pouquinho ali a musculatura, não mudar a posição da sobrancelha. A rotina de skincare, eu sempre falo assim, olha, esse protetor já tem antioxidante, então já vai tudo. Se você usar ele pelo menos 2 vezes ao dia, já tá ótimo. E aí à noite a gente deixa um outro creme, se não, eu deixo normalmente um protetor 7 em 1, como a gente fala, pelo menos para ele usar 2 vezes ao dia. Aí, conforme ele for se adequando àquela rotina, a gente introduz mais um creme noturno. É assim mesmo, minimalista, mas com um olhar cuidadoso. E eu sempre brinco, olha, esse é o sabonete do rosto, nada de ficar usando, porque eles querem, é o sabonete que eles tomam banho, é que eles lavam o rosto. Não, eu vou deixar um específico pro rosto, que você pode até usar no banho, de manhã e de noite, mas o do corpo deixa pro corpo. Sabe uma coisa que tem chegado bastante no consultório? Pacientes preocupados com o contorno facial, porque a barba acaba sendo uma maquiagem pro homem, né? E quando a barba vai ficando envelhecida, né, branca, acaba trazendo para aquele rosto sinais, estigmas do envelhecimento. É a hora que ele resolve tirar a barba, tirar o bigode, tirar o cavanhaque, e aí a gente vê um contorno que não tá legal. Então eu tenho atendido muito paciente, né, 40 mais, 50 mais, masculino, preocupado com o contorno facial. Porque a barba que fazia esse papel... E às vezes eles usam a barba para poder esconder essa falta de contorno, né? Sim. Eu tive um paciente que ele acabava usando, porque ele era retrognata, não tinha o contorno, e ele usava a barba que era para mascarar isso, para dar esse volume. E aí, quando você começa a fazer os tratamentos, que eles começam a ver de volta, né, o contorno, eles começam a tirar a barba. É muito legal. Adriana, com essa chuva de novidades, com esse boom de procedimentos, o que você acha que o médico tem que ter cautela? Aonde a gente tem que tomar muito cuidado nessas novas tendências? Eu acho que o maior cuidado é de transformar ou desfigurar o nosso paciente. Eu acho que essa é a maior cautela. Porque tem paciente que ele quer cada vez mais. E a gente, como profissional, a gente tem que saber o momento que tem que parar. Eu não sei se você já atendeu algumas pacientes assim, né, que quer sempre mais. Eu vejo muito isso, principalmente com lábio, né, preenchimento de boca. A pessoa começa, aí ela quer mais. Só que chega um momento que a gente não pode, né, fazer aquele... A gente tem uma responsabilidade. Eu falo, a minha assinatura que vai embaixo, né? Então, às vezes, eu chego e falo assim, não precisa mais, já tá ok, já tá ótimo. Porque para desfigurar aquele rosto, aquele lábio, a gente sabe que tem proporções, né? 1/3, 2/3. Então, assim, não dá pra gente ir além. A gente tem que ter muita cautela na hora da gente dizer pro paciente, não precisa mais, vamos esperar. Uma coisa que eu, particularmente, tomo muito cuidado no consultório, hoje em dia, é saúde mental. O que eu tenho visto, né? Que algumas vezes esse excesso de procura por procedimento, por skincare, está mascarando, às vezes, necessidades específicas, dificuldades de relacionamento, às vezes até a própria autoestima, né? Principalmente pacientes mais jovens, que não tá legal. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Como é que você tenta conversar sobre isso com suas pacientes? Eu sempre pergunto assim, aconteceu alguma coisa, né? Quando eu vejo que tá além, né? Às vezes já é paciente que tá comigo há algum tempo, e a gente, por conhecer a paciente, a gente sabe que algo percebe, tem aquele feeling que algo não está legal. Então, assim, ou porque separou, né? Então, às vezes chega paciente que separou, e aí tá querendo dar o up, doutora, eu tô aqui para dar o up no visual, eu separei. Então, assim,
a gente às vezes, e aí a gente tem que tomar muita cautela, né? Eu acho óbvio, eu acho que os procedimentos são muito bem-vindos, mas com a cautela, e até mesmo se o psicológico dessa paciente vai aceitar, porque às vezes tá bom, mas ela não tá se enxergando e se vendo do jeito que realmente é, né? E às vezes eu até preciso, assim, eu até pergunto, tá fazendo terapia? Como é que tá essa questão? Como é que você tá cuidando desse sentimento, né? Porque não vai ser o meu procedimento que vai trazer só a autoestima, né? Ela precisa estar com a capacidade, a saúde mental, né? A gente vê, né, que é uma somatória, né? Somatória. O procedimento estético bem indicado, bem executado, numa paciente que está em busca de mudança, de qualidade de vida, de saúde, e com toda essa vida mais organizada, o resultado é incrível. Quando essa vida não está bem organizada, bem estruturada, a gente que lute, né? Eu acho que lute. E ela não vai ficar satisfeita, porque não é o procedimento, né? Tá precisando de algo mais. Então, quando eu percebo isso, eu falo, eu acho que a gente pode até começar, mas eu quero muito que você também veja essa parte aí da saúde mental mesmo, do seu momento. Eu vejo assim, existem situações de vida, né, pessoal, que a gente chama de pequenos lutos. Então, por exemplo, uma separação conjugal, né, de repente uma questão de saúde física mesmo. Mas o que a gente tem visto hoje em dia são pequenos ferimentos, né, Adriana? Que é o comentário da amiga, que é aquela situação no trabalho onde você é confrontado com alguém mais jovem, que talvez tenha uma capacidade diferente da sua. Então, esses pequenos ferimentos emocionais acabam, num contexto de uma autoestima que não está legal, afundando as nossas pacientes, né? E o resgate disso é algo muito delicado, muito sutil, e que a gente também se coloca à disposição, mas também tem uma certa dificuldade técnica de executar, porque a gente está na lataria. Eu brinco com algumas pacientes, né? Eu estou cuidando da lataria, mas às vezes o motor do carro, aquele coração, precisa de um cuidado. Você costuma indicar para a equipe multidisciplinar? Como é que funciona isso na sua dinâmica do dia a dia? Eu acabo indicando sim. Se eu percebo, eu pergunto se a paciente já tem, se já faz. Se não, se ela me permitir, eu também indico pessoas que eu conheço que trabalham com essa parte, né, porque a gente atualmente também acaba vendo muito dismorfismo, sim, né, então quando eu percebo isso, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesses pacientes, porque sempre eles não estão se enxergando, né, como eles realmente estão, eles estão querendo, às vezes eles veem uma coisa que não a gente olha assim, não é isso que está precisando. O dismorfismo que a Adriana traz pra gente é a não identificação real no espelho. Então, a pessoa, né, tem um formato facial, ela já tinha, de repente, mas aquilo começa a tomar proporções que atrapalham a rotina de vida dela. Então, é uma manchinha que já estava ali ou que, né, piorou, e aquilo começa a virar um problema, né, uma dificuldade de relacionamento, uma inadequação em relação à aparência estética, né? Aí, quando eu percebo isso, eu pergunto, olha, a gente vai fazer o tratamento, mas tá um pouquinho a mais do que realmente né? E assim, eu tento tomar muito cuidado, porque às vezes também as pessoas não percebem. Não percebem que estão sofrendo isso, né? Então, eu vou com muita cautela, muito, assim, conversando. Às vezes eu não falo na primeira consulta, eu espero, né, voltar novamente. Eu falo, olha, mas vamos, né, eu acho que a gente precisa ter um outro olhar, e aí eu vejo se a pessoa já está fazendo, como é que está essa questão, né, muitas dessas pacientes, né, acabam precisando de um acalento, né, Adriana, um abraço, né, do profissional que vai cuidar dessa estética, né. O que a gente não pode fazer enquanto profissional é pegar essa angústia toda e, pum, como uma mola, devolver na forma de uma lista de procedimentos ou de 1000, né, recursos fora da paciente, porque aí você gera mais um problema, né? Gera mais um problema, não. Porque isso aqui nunca vai ter fim, entendeu? Não, e a paciente nunca vai estar satisfeita, e aí
parece que você não está entregando o resultado. Você indicou um monte de coisa e ela não está satisfeita. Então, tem que rever isso. Não está incomum no consultório, né? A gente faz avaliação técnica, sim, qualidade de pele, como a doutora Adriana colocou, flacidez, perda óssea, mas está muito comum no consultório eu ter que pegar um espelho e pedir para a paciente, me mostra, me aponta, vamos ver junto. Porque às vezes a paciente traz uma angústia tão grande, Adriana, e eu olho e falo, nossa, mas ela é tão linda, né? Ela tem traços. Eu gosto, eu uso o espelho também. E a hora que a pessoa se olha no espelho, parece que a ficha cai, né? Parece que a angústia diminui, né? E aí a gente consegue entrar nesse território que, se você vai desavisado ou sem preparo, pode ser uma armadilha, né? Sim, você fez eu me lembrar de uma paciente minha, 70 a mais, nessa questão do espelho, né? E ela, até de fora, né, daqui do Brasil, muito bonita, olhão azul, assim, igual o seu, de 70 a mais. E ela, a única cirurgia, ela tinha feito uma cirurgia de pálpebra e ela estava muito incomodada com... o que ela falou assim na consulta? Doutora, eu não consigo mais me olhar no espelho, porque eu peguei o espelho para ela, pra gente fazer essa avaliação juntas. Aí ela segurou o espelho, ela falou assim, doutora, eu não consigo mais me olhar no espelho, porque não é essa pessoa, eu vejo uma pessoa que eu não sou. Não se identifica. Não me identifico. Aí eu falei assim, então vamos... E aí eu falei, então vamos... Aí ela falou, eu quero muito fazer, eu não quero fazer cirurgia, eu sei que eu tenho, né, 70 a mais, e eu gostaria muito de fazer algo que me trouxesse alguma jovialidade. Eu sei que eu não vou ser a jovem que eu gostaria de ser, mas eu gostaria muito de trazer essa jovialidade. Aí eu olhei assim, ela veio pro aniversário da neta, ela tinha uma semana para fazer, tipo, todo o procedimento. É assim, pessoal. E aí eu falei, então vamos lá, você embarca, vamos juntas, né? E aí a gente fez aquele eu falo que foi um lift não cirúrgico, né? Então a gente entrou com tecnologia, face e pescoço, entrou com os bioestimuladores de colágeno, entramos com skin booster, com preenchimento em pontos específicos, inclusive do lábio, que ela estava muito incomodada. E aí em uma semana ela voltou, a gente fotografou, ela estava tão feliz, ela estava tão feliz, ela falou, doutora, meu filho não para de me olhar. Ele fala, mãe, você tá diferente, você tá bonita. Isso dá né, eu fiquei muito grata com essa experiência dessa paciente. Uma população, assim, de pacientes, né, um pouquinho mais... Que é uma geração, Adriana, que castigou muito a pele, né? Sim. Essa geração que hoje está com 60, 70, não tinha à disposição os recursos que hoje as meninas de 20, 30 e nem orientação de fotoproteção. Não, era o contrário, era passar produtos para acelerar o bronze, né? Se expor excessivamente, fumavam, era bonito, era aceito socialmente, né? E aí hoje essa geração que está 60, 70... Tem uma que chega no consultório, ela é a coisa mais divertida do mundo, porque ela envelheceu, ela assumiu que envelheceu, deixou o cabelo branco. Ela fala, doutora, sabe qual que é o único problema que eu tenho? Meus olhos não envelheceram, então eu enxergo as pessoas e ela fala, eu gosto de meninos jovens, porque eu não quero velho. Meu olhar não envelheceu. Eu continuo gostando de rapazes como era há 20, 30 anos atrás. E a gente se diverte muito, e essa questão de assumir, né, o envelhecer, assumir o cabelo que vai clareando, né, vai embranquecendo, mas mantendo, né, traços de jovialidade que condizem com a rotina. Porque também, na geração da nossa avó, bisavó, uma mulher de 70 não tinha os papéis que ela tem hoje em dia. Então, como trazer esse encontro, né, essa conexão estética, física, emocional, com um papel que está um pouco diferente. E elas trabalham, né? Hoje em dia, todas, né, estão ativas, né? Mesmo com 70 a mais, elas estão ativas. Trabalhando, viajando, né? A gente vê também essa busca, né, por aprimoramento profissional
E aí, esteticamente, a gente tem que correr atrás. Corre atrás. Eu falo, vamos. Eu falei, se você... Ela falou, doutora, daqui a um ano eu vou voltar para fazer... E aí só não deu tempo de tratar a mão, que ela... Eu falei, olha, mas você vai lá com o seu cirurgião plástico lá na sua cidade... E aí fala pra ele, eu falei, você vai fazer bioestimulador aqui na mão. E ela, assim que ela chegou, eu falei, a gente faz por telemedicina agora, né? Que legal. Eu acompanho ela por telemedicina. E aí ela falou assim, doutor, minhas mãos já estão tratadas. E o meu cirurgião plástico mandou eu parabenizar você. Acho que eu estou linda. Ela falou, eu estou linda, é muito bom, né? E a telemedicina é outro recurso, né, Adriana? Antes da pandemia, eu era super pé atrás. E olha que eu sou aquariana, eu sou conectada com as tendências, gosto do que é novo. Porém, a telemedicina, para dermatologia principalmente, eu tinha mil preconceitos, na verdade, né? Eu tinha muito medo que a minha entrega na telemedicina não fosse adequada. Então, antes da pandemia, até tinha pacientes de fora que tratavam comigo e eu falava, não, tem que vir para eu palpar, tem que vir para eu examinar. E aí nós fomos surpreendidos por uma pandemia, onde a gente teve que fazer aí quase 2 anos de lockdown, de resguardo. E aí a gente começou a entender essa ferramenta e a usar um pouquinho mais no nosso dia a dia, né? Não digo que 100% dos pacientes esse é o método adequado, mas onde que a telemedicina hoje em dia encaixa no seu dia a dia? Nossa, encaixa muito, gente. Eu também era assim, né? Antes da pandemia, eu era também, tem que vir em consulta. Hoje em dia, tem períodos que eu basicamente, principalmente de primeira consulta, eu faço muita teleconsulta. Porque às vezes o paciente ele tem uma rotina atarefada. A gente sabe que aqui em São Paulo, às vezes, para a gente deslocar, leva quase 1h30, 1h40, até 2 horas, dependendo, né, do bairro que você vem. Então, assim, eu tenho usado bastante esse recurso, isso me ajuda muito, porque eu consigo conhecer o paciente, saber a expectativa, o que ele está desejando. Muitas vezes eu já peço para ele, olha de frente, olha de perfil, já consigo... falar assim, estimar o valor de tratamento. E até o que ele está realmente precisando. E aí, quando ele vem, ele já vem para realizar os procedimentos, né? Então, veio muito... A gente aprendeu a usar, né, pessoal? Porque a nossa geração é aquela geração de transição, né, Adriana? Eu falo para os alunos, né, da pós, que eu fui ter acesso ao celular, eu já estava na faculdade de medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não tinha celular ainda. Então, né? Mas pessoal, a gente é de uma geração... A gente frequentava muito a biblioteca. Era a Bireme, né? A Bireme, porque a gente não tinha acesso aos artigos científicos. Como a gente tem hoje em dia. A gente tinha que entrar pelo acesso da biblioteca, você lembra disso, Adriana? Solicitar o artigo para a Bireme, que ficava aqui em São Paulo, eu fiz no interior de São Paulo. Eu também lá em Belém, ia para Belém os meus artigos da Bireme. E aí a gente encomendava, pagava a taxinha para chegar. E depois de 2, 3 semanas, a gente recebia um envelope, você lembra disso? Com os artigos. Que alegria que era com os artigos que a gente tinha selecionado. Hoje em dia, nossos alunos logam no computador, já estão dentro da plataforma PubMed. O PubMed, o UpToDate. E lá já tem as referências que você entra, já joga você pro artigo. Inteligente, né? E vai te conduzindo nesse aprendizado. A telemedicina, a mesma coisa. Os primeiros pacientes que eu atendi em telemedicina, o paciente jogava a câmera para a parede da casa dele. Então, eu conhecia todo o ambiente onde ele estava, todas as pessoas que estavam ao redor. E eu falava, não, vira a câmera. Aí ficava aquele, né? E era mais ou menos uns 10, 15 minutos até a gente conseguir a imagem estável, até o paciente conseguir fotografar, enviar, que era outro dilema, né? E não só a consulta, né? Mas eu tive que aprender a dar aula online também. Pois é, aula online, pessoal. Olha que maravilha, né, Adriana? Que recurso. Hoje em dia a gente, né? Mas foi difícil. Na nossa pós-graduação, a gente atende alunos do Brasil todo, né? E a aula síncrona, que é uma aula ao vivo. O professor está presente, né? Online ao vivo com o grupo de alunos, numa troca incrível,
sem necessidade de deslocamento físico, né? Deslocamento. Os alunos da Mandic, daqui de São Paulo, são todos de fora. Pois é. Ou outro que são daqui, né? Então isso, nossa, Facilita muito, agiliza muito a vida. ela agiliza o aprendizado. Checar exames, né? Muitos pacientes meus fazem a rotina de exames ou faz algum exame de imagem, envia e a gente instantaneamente já consegue, Eu né? pergunto assim, onde ele fez? Ele, por exemplo, fez no Fleury. Aí eu já entro, porque a gente já tem acesso ao Sírio, do corpo clínico, você já entra, já tá tudo ali. Eu já sei o que ele... eu olho assim, já sei todos os meus pacientes que fizeram os exames. Aí eu olha, fala porque ele já tá com os exames, quando é que ele vem, né? Isso, pessoal, a gente tá falando de quê, Adriana? 5 anos pra 5 cá. anos pra cá. Porque há 5 anos atrás, a gente não tinha esses recursos, né? Não, eu sou da época do prontuário no papel, né? Que era A, B, C, tudo procura. A gente tinha que alugar a sala com espaço para o fichário. Fichário. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem o sistema eletrônico que armazena na nuvem quantas fotos a gente quiser, quantas informações a gente e até também, tipo, sistemas, aplicativos que a gente bate a foto, que já eu uso demais. Inteligentes, né? Que já destrincham pra gente. E sem contar agora com a inteligência artificial, que eu fico conversando com o paciente, fica gravando tudo, no final prontuário do meu, ele já seleciona tudo, queixa principal, hábitos, antecedentes, ele põe. A não gente precisa nem tem ficar digitando mais. Alguns sistemas de atendimento, né, já estão embutidos nesse sistema ferramentas de inteligência artificial para facilitar e agilizar a vida do médico. Então a gente consegue gravar a consulta e a inteligência artificial divide nas etapas da anamnese. Toda a anamnese, como você quer, né? Você coloca e ele já coloca. Queixa principal, hábitos de vida, medicamentos em uso. Ele já coloca tudo. Incrível. Você só vai dizendo assim, você usa algum medicamento? Ele já separa, né? Até a dose ele coloca, né? Porque você vai falando e ele vai pegando tudo. Então, nossa, facilitou muito. Pra gente, né, que estuda bastante, a inteligência artificial também como uma ferramenta auxiliar, né? Porque você consegue, hoje em dia, pegar 5, 6 artigos relacionados, colocar na inteligência artificial e pedir, desses 5 artigos, o que você vê comum, o que é divergente, para depois você fazer uma análise crítica daquele material. Isso é incrível. Isso é incrível. Nossa, eu acho que facilitou muito, né, assim, o nosso, que é óbvio, né, que o médico tem que... Sim, né, isso, graças a Deus. Mas, e facilitou muito, ainda mais a gente que tem tanto essa parte... acadêmica, né? Isso veio facilitar barbaridade. Slides, né? A inteligência artificial ajudando a gente a construir slides inteligentes, dinâmicos. É muito legal. Muito bom, graças a Deus. Pra gente encerrar esse bate-papo, que foi incrível, Adriana, queria te agradecer muito. Obrigada, Tia. Nós acabamos de inventar aqui um quadrinho que chama Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Adriana, conta pra gente, quem cuida da sua pele? A gente vai... Eu mesmo faço as coisas em mim, a grande maioria das vezes. Juro. E a dor, você aguenta? Então, algumas coisinhas eu faço, outras eu tenho, graças a Deus, as Derma Frames, né, que eu brinco, que é o nosso dia da beleza, que aí vai no consultório, o que você quer fazer? Aí eu faço nela, faz em mim. Mas às vezes a gente perde o time, né, assim, então às vezes, ai meu Deus, meu botox tá muito vencido, minha toxina, aí eu vou lá e faço pelo menos os pontinhos que estão me incomodando muito, até eu conseguir fazer esse dia da beleza com a Derma Friends, né? As minhas Derma Friends. As Derma Friends têm agenda, né, super corrida, então a gente tenta às vezes uma ou ir no consultório da outra, para ter pelo menos o nosso dia. Ai, Dri, eu preciso fazer minha boca. Nossa, eu preciso fazer meu bioestímulo muscular. E aí a gente troca, mas eu confesso que às vezes a gente vai. E a rotina de skincare a gente acaba recebendo muitas amostras, né? E para testar. A gente testa quase tudo e toma quase tudo, né? Testa e toma quase tudo, né? Mas tá funcionando. Mas a doutora Adriana tá linda. A doutora Gil também. Obrigada, pessoal, pela audiência. E obrigada, Adriana, pela presença. Obrigada. Queria convidar vocês que gostaram desse conteúdo para compartilhar com os colegas, com os amigos, com os parentes, né? Curtir a nossa página e ficar ligadinho, porque vem novos episódios aí pela frente.